Olá, queridos amigos e irmãos. Nós estamos aqui para darmos continuidade ao estudo do Apocalipse. Hoje vai ser um pouco diferente. Nós temos a presença ilustre do nosso amigo, pastor Tiago White, que hoje lidera a região de Presidente Figueiredo, Distrito 1 ou Distrito 2, pastor? Distrito 2 de Presidente Figueiredo. Distrito 2, o pastor Tiago White é meu amigo particular, você já conhece ele. E hoje a gente vai estar compartilhando os conhecimentos bíblicos, teológicos, do que a gente entende sobre o livro do Apocalipse. E hoje, por incrível que pareça, vai ser um tema tremendo, como sempre tem sido, e vamos estudar o capítulo 5, que vem falando sobre o livro e o cordeiro. Então, pastor Tiago White, prazer em te ter aqui, meu amigo, que Deus te abençoe grandemente, Deus te use. Nós vamos para esse bate-papo aqui incrível, e em nome de Jesus, ao fim, nós vamos ter um esclarecimento mais claro e com mais esperança de que em breve nós veremos nosso Salvador. Amém. Amém, pastor Tiago White? Amém. Você pode nos dirigir à oração? Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por esse momento tão especial que nós estamos juntos nesta madrugada, em busca, Senhor Deus, do batismo do Espírito Santo. Pedimos uma bênção especial sobre todas as pessoas que estão nos acompanhando através do YouTube. Também, Senhor Deus, uma bênção especial sobre o Cheio de Bom Sucesso, do pastor Fábio, sua família. Continue, Senhor Deus, cuidando e direcionando nossos passos. Que o desejo do nosso coração seja todos os dias te buscar, sentir a tua presença e aprender mais da tua palavra. Sabemos que o livro de Apocalipse é um livro maravilhoso, especial, que nos dá, Senhor Deus, esperança para dias futuros e melhores, quando nós estaremos contigo pela eternidade. Nos ajuda agora a entender este capítulo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, pastor Tiago White, como a gente observa aqui, o capítulo 5 do Apocalipse, ele nos dá um contexto do que ele vai estar falando no princípio e também o que ele vai estar falando no fim. Na live anterior, no estudo anterior, eu expliquei aqui para os irmãos, pastor Tiago White, e você vai dar ênfase a isso também, eu acho que creio que vai dar, sobre as passagens de trampolim, né? A gente acredita que Apocalipse 4 e Apocalipse 5, eles se complementam. O que você tem a dizer, pastor Tiago White, sobre esse contexto e abertura do capítulo 5 do livro do Apocalipse, pastorzão? Muito bem, esse livro, o livro de Apocalipse, é importante a gente frisar sempre para a igreja, ele é um livro que ele é simbólico, né? 85% a 90% do livro de Apocalipse é um livro que tem muitos símbolos. Então, quando nós observamos aqui o capítulo 4 do livro de Apocalipse, eu estou abrindo minha Bíblia aqui rapidamente, para que nós tenhamos aqui com mais tranquilidade a leitura, nós observamos aqui que o texto ele vai trazer para a gente algumas informações. No capítulo 4 de Apocalipse, vai mencionar aqui a figura dos 24 anciãos, né? Que se prostravam diante do trono do Senhor, estava sentado sobre o seu trono e adoravam o que vive para todo sempre. E também nós observamos aqui que eles falam, né? Digno és, Senhor, de receber a glória, a honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tuas vontades são e foram criadas. Quando nós vamos para o capítulo 5 de Apocalipse, nós observamos a mesma cena, já com alguns detalhes que nos trazem mais informação. Então ele vai dizer assim no versículo 1: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então olha o que nós observamos aqui. Percebemos que a visão que João tem do trono do Senhor, nós percebemos ali que neste trono, quando ele observa essa visão, Deus está sentado sobre esse trono, ali tem os 24 anciãos, ali tem pessoas dizendo digno, 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 e daqui a pouco ele percebe que na destra, ou seja, na mão direita, está um livro que foi escrito por dentro e por fora, mas que está selado com 7 selos. E aí, no versículo 2, ele vai mencionar que tinha um anjo forte bradando com grande voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Obviamente, isso é uma pergunta retórica. Nós sabemos a resposta dessa pergunta, porque o capítulo 4 já nos traz ali indícios de quem é digno de abrir o selo, né? E aí o versículo 3, pastor, vai dizer assim, ó: e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro,
nem olhar para ele. Olha só o que continha esse livro, por que ele era tão precioso e importante. E aí nós vamos observar aí que agora aparece a figura do profeta. Quando recebe essa informação, ele fica extremamente triste. Versículo 4 vai dizer, ó, eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Então, o que acontece nesse momento? Aí Deus, na sua incrível misericórdia, usa ali um ancião para trazer a informação para o profeta. E a informação seria, e disse um dos anciãos, daqueles 24 que tinham ali, um disse a ele, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Amém? Então aqui Amém. nós recebemos uma mensagem poderosa, um início de capítulo sensacional, que vai nos trazer aqui uma ideia do que foi que o profeta viu e como isso pode trazer esperança para mim e para vocês. Então, pastor, nós podemos iniciar deixando para a igreja a certeza. Deus, ele sempre vai revelar aos seus profetas as coisas que vão acontecer. Ele nunca vai fazer nada neste mundo sem que antes revele aos seus profetas. Os 7 selos que são que esse livro estava selado, com certeza são ações de Deus para o mundo para nos apresentar algo. Agora, quem pode abrir os 7 selos? Aí nós percebemos que o anjo vai revelar que apenas um pode abrir esse selo. Quando o profeta viu teve essa imagem, o que ele fez? Ele chorou. Ele chorou por quê? Porque ele ficou impressionado com o que ele viu, mas ao mesmo tempo ele ficou preocupadíssimo, porque o anjo dizia, ninguém pode abrir, ninguém pode abrir. E aí o ancião diz, mas tem um que pode. E quem é que pode? Ele. Quem é ele? Nós já sabemos, né? É Cristo Jesus, o Rabi da Galileia, o nosso maravilhoso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nele nós nos podemos apegar. E Deus continue nos guiando nesse estudo, pastor. Que bênção, pastor Tiago. Que interessante aí notar que realmente, quando dá a visão de trono, lembrando todas aquelas analogias do Antigo Testamento sobre santuário, a gente vê que quando Cristo é apresentado nesse trono, dá realmente a ênfase do que vai ser apresentado no capítulo 5, né? E o capítulo 5 vai começando falando sobre a mão direita de Deus. É um termo muito utilizado também no Novo Testamento e no Antigo Testamento. Eu sempre costumo dizer, pastor Tiago, que o livro do Apocalipse é o livro que fala sobre o futuro com a linguagem do passado. Por que as pessoas têm dificuldade hoje de compreender tais coisas? Porque não compreendem o Antigo Testamento. E aí, pastor, o que o senhor tem a dizer, por exemplo, sobre o livro selado? O Antigo Testamento fala sobre isso? O que a cultura e a história falavam sobre a questão de livros selados? Lembrando, né, que os livros antigamente não eram como os livros que nós temos hoje. Então, o que você teria a dizer sobre a importância de selar um livro e de entregar esse livro a alguém? A gente percebe na Bíblia, né, várias menções a selos, né, selos que nós vamos encontrar no livro de Esther, nós vamos encontrar em outros livros da Bíblia, como eles tinham a cultura de selar os livros, né? Você observa ali também naquele episódio onde Urias, quando ele foi lá para servir ao rei Davi, né? No período que os reis deveriam ir à guerra, que o rei Davi ali cometeu aquele adultério, você vai perceber que o rei escreve uma carta ao seu comandante e estava selado, ou seja, o selo sempre foi algo muito importante naquela época, e aí nós observamos no Apocalipse que existe também um selo. O livro seria um rolo, nós entendemos que o livro que ele observou aí seria um rolo, provavelmente era um rolo de pergaminho, né, com palavras escritas nos dois lados e selado com 7 selos. O rolo do livro nós entendemos que representa a vontade de Deus para ser realizada por seu servo. No seu observar no livro de Jeremias, que Jeremias escreveu um rolo, um livro que Deus pretendia fazer para castigar Israel naquela época. Nós vamos encontrar isso lá no livro de Jeremias, capítulo 36, versículo 2 ao 3. E um dos trechos mais importantes para podermos entender a imagem do livro aqui, a gente encontra também no livro de Ezequiel, capítulo 2, né, que é onde o profeta Ezequiel recebeu e veio o rolo de um livro. E nós vamos observar outras coisas. E já a questão do selo vai enfatizar o quê? É a fonte dessa revelação. Por que está selado? Porque alguém selou. E quem foi que selou? O próprio Deus. Então é a vontade de Deus que esse livro estivesse selado. Então o fato de esse livro estar selado com 7 selos representa que esse livro é uma mensagem que está intacta para mim e para você. Então isso é maravilhoso. Nós sabemos que Deus tem uma mensagem para mim e para você. E mesmo... pastor, Opa. Então essa questão de 7 selos, a gente pode concluir aí que é algo
excepcional para aquele povo que vai ouvir. Com certeza, é uma mensagem direcionada a nós, que Deus revelou através de Jesus Cristo ao anjo e depois veio a João. Então nós entendemos o que aconteceu aqui. Acontece que é uma mensagem especial para mim e para você. Então mesmo que quando a gente estuda o Apocalipse, a gente tem algumas imagens assim que trazem um pouco de medo, temor, mas nós percebemos que a mensagem do Apocalipse é para nos trazer esperança. Ou seja, Deus permite que esteja selado esses livros, para que ele entenda que essa mensagem é direcionada para mim, para você, específica para mim, para você, para o povo, né? Obviamente, o povo dele, para que nós estejamos preparados para aquele grande dia quando ele voltar. E, obviamente, o assunto desse livro, que não é o estudo de hoje ainda, ele tem coisas maravilhosas e mensagens importantíssimas para que eu e você estejamos preparados para o que vai acontecer. É isso mesmo, exatamente isso. O fato de estar selado representa que é algo direcionado, que Deus mesmo selou com 7 selos para que pudesse ser aberto no momento certo, da forma certa, pela pessoa certa, que é só um que é digno de abrir esse livro, que é Jesus Cristo. E aí, pastor Tiago, já pegando essa sua fala, a gente pode observar que quando Daniel teve tamanhas revelações, o livro devia ser selado até o tempo do fim. Então, o que está mostrando para a gente Apocalipse 5? Que esse selo, que esse rolo que estava selado, essa mensagem, essa visão, agora está sendo aberta pelo Cordeiro. O que você poderia falar, pastor, para a gente aí, sobre a reação de João? Por que João reagiu assim? Quando a gente olha para Daniel, a gente entende, poxa, desde o tempo do profeta Daniel, a gente não consegue entender isso. E aí, o que você diz sobre a reação de João, pastor? Na questão de quando ele viu que o selo estava selado e que alguém falou, retoricamente, claro, né? É um símbolo aqui dali, de que ninguém poderia no céu abrir aquele selo, pastor. Olha que interessante, né? Essa parte ela é interessante porque o versículo 3, ele vai dizer que nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, não podia ninguém abrir aquele livro e nem olhar para ele, né? Ou seja, por que isso? Porque nós sabemos que Deus poderia ter apresentado uma resposta imediata, mas ele primeiro faz o quê? Ele deixa João e os leitores verem a situação desesperada do homem. Se dependesse dos homens, irmãos, até dos anjos, a vontade de Deus não seria cumprida. Então nós percebemos o quê? Que na terra não haveria ninguém, nem no céu, nem os anjos, mas apenas um que poderia abrir, que era Jesus. Nós já sabemos disso. Mas o que o profeta faz frente a isso? Ele chora. Ele fica tão desesperado, porque ele vai dizer que ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Então esse fato de ele chorar muito é uma forma de, como é que eu posso dizer, de externar uma falta de esperança. Ou seja, e agora? O que vai acontecer? Nós temos o livro, está selado, mas ninguém pode abrir. Então, ele se achou sem esperança naquela hora. Ele confiava tanto em Deus e queria conhecer a vontade divina, mas na hora que ele recebeu o livro, ele não conseguia ver o conteúdo, porque estava selado e ninguém podia abrir. Então nós observamos, fazendo um link com o livro de Daniel, nós percebemos que o livro de Daniel ele tem uma revelação de várias coisas que aconteceu na vida dele, e no final o anjo diz assim para Daniel, sela o livro, Daniel capítulo 12, sela o livro, pois nos últimos dias as pessoas os esquadrinharão, o buscarão, o conhecimento irá aumentar, relacionado ao assunto do livro. E nós sabemos que realmente no tempo do fim, que vai ser mencionado no livro de Daniel, e só uma informação a mais para os ouvintes, e para quem está acompanhando, o tempo do fim nós cremos que começou em 1798, com a caída ali do Papa Pio VI, através ali do que aconteceu com a Revolução Francesa. E a partir dali começa o tempo do fim. E por que, pastor, que nessa época seria abertos os selos? Porque a partir de 1804 começam as sociedades bíblicas a aparecerem no mundo. E aí, como começa a aparecer as sociedades bíblicas, as pessoas começam a estudar a Bíblia com mais desejo, com mais vontade. E a partir dali elas começam a ter revelações de assuntos que até então eles não conheciam. E é por isso que começa então ali a partir de 1810, com as sociedades bíblicas, aparece ali então muitas pessoas estudando a Bíblia. É um despertar espiritual, né? Despertar, essa é a palavra. Então você vai encontrar ali vários movimentos de despertar, né, quando surgem algumas igrejas, os mileritas, né, a Bíblia, como os mileritas, por exemplo, e ali eles começam a estudar e aí entendem que esse livro foi aberto, que os selos foram abertos. E aí nós conseguimos entender melhor. Obviamente,
essa parte dos 7 selos, que nós ainda vamos estudar a partir de amanhã, ela vai tratar dos eventos que aconteceriam desde a morte de Cristo na Terra, desde a morte de Cristo até a volta de Jesus. Então, o livro de Apocalipse ele vai tratar muito de assuntos que aconteceram desde a morte de Cristo até a volta de Cristo Jesus. E os 7 selos também, ele faz parte desse movimento, desses assuntos. Então, o que nós entendemos no estudo? É que o profeta, ao ter o contato e ter a visão que ele teve, ele ficou desesperado, porque ele ficou sem esperança. Só que Deus é tão maravilhoso, o que ele faz? Ele nos dá a esperança. Deus ele é especialista, irmãos, em trazer esperança para quem não tem mais. E isso ele fez com João, naquele momento tão especial e tão importante que João precisava ter aquela esperança. E qual foi a esperança? Ei, não está acabado não. Está selado? Tá. Mas tem alguém que pode tirar os selos. Ele é digno, ele é achado digno, ele é o maior na terra, no céu, ele é maravilhoso, é Jesus Cristo de Nazaré. Que bênção! Que bênção, pastor. É interessante a gente observar que João nos deixa aqui no capítulo 5 algumas palavras-chave, e você já repetiu várias vezes, eu também, que é a palavra digno. A palavra digno no grego é interessante a gente observar, que pode significar estimável, merecedor, apto e apropriado. E aí a pergunta, pastor, por que só Jesus era digno de abrir esse livro, pastor? É a pergunta que João entendeu, mas que muitas pessoas que estudam Apocalipse talvez não compreendam. O que você falaria sobre isso? Por que só o Cordeiro de Deus, que depois é chamado de leão, depois de falar sobre essa parte de leão, por que só ele é digno de abrir esse livro, pastor? Que bênção, né? Nós temos a informação que o próprio Deus nos diz que só Jesus é digno de abrir o livro, porque Jesus ele é Deus tanto na sua natureza, como também como é que eu posso dizer? Ele é Deus tanto na natureza dele, por ele ser divino. A essência, né? Exatamente. Como também por honra, né? A Bíblia vai dizer que ele veio na terra, ele morreu por nós e ele ressuscitou. Então, o único que esteve morto e ressuscitou, e através da ressurreição dele, o mundo também vai ser, o mundo que eu digo, aqueles que se salvaram vão ser ressuscitados, o único é Cristo. É por isso que Paulo vai chamá-lo de as primícias dos que dormem. Não que ele seja o primeiro a morrer, mas que através dele, da morte dele, da ressurreição de Cristo, todos passarão a viver daqui uns dias, até aqueles que morreram, né? Por isso que lá o livro de João, capítulo 11, versículo 25, diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Mesmo aquele que morra, crendo em mim, esse viverá. Jesus diz assim. Então é por isso que Jesus se torna digno de abrir o livro, por ele ser Deus de natureza e também por honra, por ter vencido a morte. Então nós cremos sim que Jesus ele tem toda o mérito, né, para poder abrir este livro que está selado pelo próprio Deus. Olha que interessante. Aí, pastor Tiago, quando eu olho para essa cena, eu fico imaginando assim, que João agora sim fazia sentido o que Cristo enfrentou ali na cruz. Porque até então ele tinha só apenas teoria, Jesus subia ao céu. Mas quando ele viu que só Jesus era digno, imagine aquela tristeza, aquelas lágrimas, aqueles lamentos se transformaram no que a Bíblia diz, vai dizer cânticos novos. Pastor, imagine aí, quando a gente passa por uma fase da nossa vida que é uma fase difícil e a gente conclui que Deus tinha algo reservado para nós, a gente sente, esse termo cântico de alegria na Bíblia, ele representa uma novidade de vida, uma esperança, e mostrando ali que aquele amigo que João tinha, né, que era discípulo amado, era não só o amigo dele, mas era o Deus do universo. Então, quando a Bíblia fala sobre digno aqui, nos apresenta que realmente não haveria possibilidade nenhuma de nenhum ser humano, como foi apresentado na própria visão, de abrir esse selo. E se não fosse aberto esse selo, pastor, o que aconteceria, pastor, com nós? O que seria de nós se esse selo não fosse aberto? Assim como João se viu sem esperança, nós também ficaríamos sem esperança se esse livro não fosse aberto por ninguém, né? Se esse livro não fossem tirados os selos ali por ninguém. Portanto, a gente entende que a esperança que é Jesus, que vem de Jesus, é possível porque ele é digno de abrir o livro e desatar os selos, como diz o livro de Apocalipse. Então, graças a Deus que Deus ele deu para nós esses livros, e assim esse livro, na verdade, com esses selos, nos revela qual é a vontade de Deus para nós, o que vai acontecer e como nós podemos nos preparar para
a abertura desses selos, né? Que já vem acontecendo desde quando Jesus morreu na cruz, desde quando Jesus ressuscitou, na verdade. Que legal. E pastor, e aqui a gente observa que há outro termo muito utilizado no Apocalipse, que é o termo leão, né? E aqui Jesus é colocado, em Apocalipse, pelo menos 28 vezes aparece esse termo leão. E ele é colocado aqui como leão da tribo de Judá. Pastor, a gente vê que essa é uma bênção final oferecida a Jacó, lá em Gênesis 49, verso 9, onde Judá foi chamado de leão. Mas, fazendo uma aplicação prática, pastor, qual é o link que a gente pode trazer aqui de leão e também raiz de Davi para uma apresentação do Cordeiro? O que esses termos têm a ver com o Messias, com Jesus que veio, venceu e foi digno de abrir esse livro, pastor? Esses dias eu estava até vendo assim uma imagem de um leão bem feroz, né? Porque o livro de Atos vai mencionar ali que Paulo, o apóstolo Paulo, ele era uma fera selvagem, né? E o leão, ele tem isso. O leão, na verdade, ele é um animal forte e dominador, né? E a gente percebe que ele representa um poder real. Se nós observarmos Provérbios 30:30, vai dizer que o leão, ele é a figura de um poder real. Ele é citado muitas vezes na Bíblia também para representar um poder destrutivo contra Satanás, né? E nós percebemos que como Satanás ele quer copiar a Deus, ele também é chamado de leão. Mas o leão que devora, que destrói, é Jesus, né? E nós encontramos isso em Salmos, capítulo 7, Jeremias, capítulo 4 também. E ele representa também a coragem daquele que não desiste quando é ameaçado, que é o que nós encontramos em Provérbios 28, versículo 1. E não há dúvida, né, que Jesus ele descende do legítimo, ele é legítimo filho de Davi, a descendência de Davi nós encontramos ali. Então, devido a ele ser da descendência de Davi, ele também faz parte da raiz de Davi. A raiz vem desse processo de descendência, né, de linhagem. Então a gente percebe aí que... Genealogia, né? Genealogia, exatamente. Então, o leão significa isso, a raiz de Davi também significa isso, porque vem de uma genealogia davídica. Então, Jesus, ele se encaixa perfeitamente dentro dessa colocação e se encaixa perfeitamente dentro daquilo que a Bíblia diz que ele seria. O leão da tribo de Judá e a raiz de Davi. Olha que interessante, pastor. E aqui, para a gente já concluir o estudo, já estamos chegando na parte final. Está muito gostoso estudar aqui. Eu sei que os irmãos também vão gostar muito, vão estar comentando, vão estar pedindo para a gente gravar mais vezes. E a gente vai avançando aqui. É interessante o verso 9, que tem uma parte que fala bem assim, ó. E com teu sangue compraste para Deus. Eu acredito que esse termo, ela aparece na versão Almeida. E com teu sangue nos compraste para Deus. Que esperança e aplicação a gente pode ter para concluir aqui o estudo já, pastor, desse capítulo 5 que a gente está abrangendo bastante aqui? Como que a gente pode ter a firmeza e a esperança de a gente ter a certeza de que Jesus abriu esse livro e que a gente não precisa ter medo desse livro, mas que a gente deve se apegar a esse livro que é o Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo para nós, e como que a gente deve andar daqui para frente, já dando aquele trampolim, pastor, que o selo foi aberto, né? Então, vai começar a falar sobre os 7 selos. Que introdução você daria para o povo ficar com mais gosto aí de querer estudar mais um pouco isso daí, pastor? Irmãos, uma das coisas que nós temos que ter em nossa mente é que o sangue de Cristo nos perdoa de todo o pecado. Quando nós observamos o livro de Isaías, capítulo 53, ali vai dizer que a Deus agradou moê-lo. E por que a Bíblia diz isso? Ali vai mencionar que ele foi humilhado, massacrado, cuspido, pregado, né, por nós, por amor a nós, assim como uma ovelha que vai para o matadouro, que não abre a boca, Jesus passou por tudo isso. E o sangue dele era derramado. O sangue sem pecado, de um homem justo, de um homem que não pecou, de um homem que era inocente, né? Então, o fato de Jesus ter derramado sangue por nós, isso representa muita coisa. Eu não sei se você tem a noção do que significa isso, irmãos. Um inocente derramar o sangue por mim e por você, isso representa muita coisa. Então, quando a Bíblia nos menciona no versículo 9 que o sangue dele nos comprou para Deus, é porque através do sangue de Cristo, nós podemos ser lavados por inteiro. Os nossos pecados são completamente lavados e nós teremos a oportunidade de ver Cristo face a face. Então, é uma das promessas que nós devemos nos apegar, uma das certezas que nós temos é a morte de Cristo não foi em vão, não será em vão e não deve ser em vão para mim e para você.
que eu e você todos os dias possamos meditar na morte de Cristo, porque por meio da morte de Cristo, por meio do seu sangue derramado, nós podemos ser purificados. A Bíblia vai dizer no livro de Isaías, capítulo 1, que as nossas vestes sujas serão limpas, né? Que nós podemos estar manchados, mas nós seremos limpos. E limpos como? O Apocalipse vai nos dizer, nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro que foi derramado por mim, por você. E é até interessante, pastor, nós realizamos nas igrejas, né? O rito da ceia do Senhor. E ali, quando nós tomamos ali aquele puro suco da uva, aquele ali representa o sangue de Cristo. E o livro de Mateus 26, 27, quando nós tomamos aquilo ali é o sangue da nova aliança que nos limpa de todo o pecado. Assim como Cristo morreu e nos limpa do pecado, assim também esse símbolo que nós fazemos quando participamos de uma ceia do Senhor, também representa isso. E é por meio desse sangue que foi derramado que Jesus é digno de abrir os selos, de nos trazer esperança, de nos dar a paz e de nos salvar para a eternidade. Esse nosso Deus é maravilhoso, nós podemos nos apegar nele todos os dias. Glória a Deus. Pastor Tiago, então a gente pode ver que Apocalipse 5 é um ensaio daquilo que vai ter no futuro, onde os justos, os salvos, eles vão celebrar junto com o Cordeiro, né? E eles vão cantar, vão louvar a Deus, e nós vamos estar nesse grupo também, amém? Nós possamos estar nesse grupo maravilhoso. É o digno é o Cordeiro que foi morto. Irmãos, então não importa o que a gente enfrente aqui na terra. Lembre-se, a vitória já está garantida. Então, para mim, pastor, a palavra mais crucial aqui desse capítulo é a palavra digno. Só Cristo é digno. Nenhum outro, nem no céu, nem na terra, não existe digno. Eu não sou digno, o pastor Tiago não é digno de levar ninguém à salvação. Somente Cristo. E esse crucificado, ressurreto e prestes a vir para nos buscar desse mundo mal. Pastor Tiago, foi bênção demais estar com você nesse capítulo 5, estudando aqui uma introdução dos selos. Se você quiser saber mais, irmão, sobre o Apocalipse, não perca as próximas lives. Quem sabe, em nome de Jesus, eu e o pastor Tiago consigamos aí esse encaixe maravilhoso para a gente estar comentando, estar debatendo juntos um tema tão crucial. Então, pastor Tiago, eu queria pedir que agora você fizesse a oração final para entregar nossa vida a Deus. E se você quiser também fazer um apelo ao coração aí, pastor, fique à vontade para fazer apelo ao coração, para a gente finalizar esse momento, porque todo estudo do Apocalipse, a gente procura fazer algum apelo ao coração, talvez daquele que vai ouvir essa palavra sem esperança, sem novidade de vida, ou pensando em desistir, pastor. Que Deus te use aí, pastor. Irmãos, queridos irmãos, primeiramente quero agradecer a Deus, né, e também ao pastor Fábio pelo convite que me foi feito. Dizer a vocês que eu fico muito feliz quando eu vejo uma igreja reunida estudando o livro de Apocalipse, um livro que nos traz esperança. E dizer a vocês, irmãos, que quando nós lemos o capítulo 5 do Apocalipse, não apenas o capítulo 5, mas todo o livro de Apocalipse, nós percebemos quem é o nosso Salvador, o que ele fez por nós e o que ele ainda pode fazer por nós. Eu quero fixar aqui o meu último comentário no versículo 4, né? Que vai dizer que o profeta chorava muito. E possivelmente você que está me ouvindo já tem chorado muito sem esperança. Possivelmente você tem passado por dificuldades tremendas, até mesmo desejo de, às vezes, desistir das coisas do Senhor. Às vezes o desafio dentro do seu lar, as coisas que acontecem dentro da igreja, muitas vezes no seu trabalho, está feito que você sentisse ali aquele desânimo, aquela desesperança. Mas o livro vai nos dizer que Deus trouxe uma esperança tão grande para o profeta, o João nesse caso, que ele conseguiu ver luz e conseguiu ver esperança numa situação que parecia improvável. Então, quero dizer a você, com o fundo do meu coração e com toda a fidelidade e confiança que eu tenho no Senhor, Deus pode resolver o seu problema. Deus pode cuidar de você de uma forma poderosíssima. Acredite, irmão. Deus te ama muito. E quando você perceber ou pensar que não tem mais esperança para a sua vida, Deus ele vai colocar a mão e vai dizer, filho, pode confiar em mim, porque eu sou digno de resolver qualquer situação. Tem um louvor que diz, né? Digno é o Cordeiro. Esse livro é um louvor muito lindo do Adoradores. Inclusive, depois você pode escutar. Louvor maravilhoso. Vai fazer com que você sinta. E por que esse louvor é tão bonito, pastor? Porque
essa música, não sei se você que está me ouvindo, irmão, já ouviu ela, mas essa música nós iremos cantar diante de Jesus, quando nós chegarmos lá no céu. Então vai ser maravilhoso você olhar para a face de Cristo, você olhar para Ele, ver as mãos deles furadas por causa de mim e de você, e olhar para Ele e dizer, Senhor, o Senhor é digno. Com lágrimas nos olhos você vai dizer isso para Cristo. Então, acredite, vale a pena todo desafio, toda luta, toda perseguição, toda aprovação que você passar em nome de Jesus, porque daqui uns dias nós iremos vê-lo face a face e poder cantar diante dele que ele é digno, digno e digno. Que Deus abençoe você, querido irmão, que Deus cuide do seu dia, que o seu coração se encha de esperança e que nesse dia a sua vida possa ser muito abençoada pelo Senhor. Nesse momento quero te convidar a fazer uma oração. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por esse momento, por esse estudo, pelo privilégio que o Senhor nos dá de mais uma manhã, de despertar cedo para termos esse encontro com o Senhor. Continue motivando esse distrito para que estude, Senhor Deus, o livro do Apocalipse, um livro maravilhoso, e que cada estudo, Senhor Deus, possa ser um aprendizado e também um momento de preparar-nos para encontrar com o Senhor nas mansões celestiais. Abençoe o pastor Fábio, todo o seu ministério, sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Tiago, muito obrigado, valeu, foi bom demais. Gente, não se esqueça, você que não é inscrito no canal, você que ainda não ativou as notificações, ative as notificações, se inscreva também no canal do pastor Tiago White aí. Qual é o canal, pastor? No YouTube nós temos ali vídeos todos os dias dos cultos pelas madrugadas. Nós estamos estudando o livro Lar Adventista. Só aí você colocar lá Pastor Tiago White com TH, e aí você coloca lá o Lar Adventista, você vai encontrar ali os capítulos. Muito bonito, muito legal, muitos milagres acontecendo. E no Instagram você pode procurar lá pr.tiago White. E eu Bacana. vou toda alegria. Bênção de Deus, pastor Tiago White. Sempre eu falo isso. Compartilhe, curte e comenta, porque o YouTube entende assim que esse vídeo é importante e vai chegar em mais corações. Então, obrigado, pastor. Então, até amanhã, irmãos. Você que assistiu hoje, amanhã a gente vai falar sobre e dar início aos 7 selos. Está preparado para ouvir sobre isso? Então, se prepare, que vai ser bênção em nome de Jesus. Valeu, gente!